continuar o terceiro vídeo, vimos lá em cima a visão de Deus. Agora vamos ver, falar, pregar o amor de Deus no seu casamento. Fiéis à palavra e servas do Senhor. Quero falar a vocês sobre o amor, o caminho de sobremodo excelente. Temos aprendido que a grande missão de Deus para o homem é que se sujeite à terra e domine sobre todos os animais. Como abordei lá em cima, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. E não que domine sobre os outros homens. Jesus disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Mateus capítulo 20, verso 25 e 26. Mas para dominar a terra, o homem precisa perceber a necessidade e a bênção de uma família. Tinha que saber que precisaria dela para tal tarefa, pois não seria possível fazê-lo sozinho. E assim foi com Adão e Eva. Noé, sua esposa Abraão e Sara, José e Maria, mãe de Jesus, Gênesis capítulo 2, verso 18, Lucas capítulo 1, verso 26 e 38, Mateus capítulo 1, verso 18 e 25. E Jesus começa a sua igreja derramando o seu espírito sobre famílias inteiras, homens, mulheres, jovens, velhos e crianças. Atos capítulo 2, verso 17 e 18, conclui-se então que o propósito de Deus está entranhado na nossa família, e a família no propósito eterno de Deus. E não há como separar Deus de família. Sobre o casamento, a principal coisa de se saber é que ele não é o nosso, é de Deus. Não é para a nossa felicidade, mas também para a glória de Deus e seus desígnios. Não é para nós, é para ele. Romanos capítulo 11, verso 11 e 36, Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. É tão importante quanto saber que o casamento não é algo nosso ou para nós. É entender que nem todo amor serve para o casamento. E a falta do amor de Deus nos relacionamentos é o principal motivo por trás de tantos divórcios, como abordei lá em cima, e separações. O amor de Deus, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 9, que Jesus tem para com a igreja, Efésios capítulo 5, verso 25 e 31, é o tipo de amor que deve haver no casamento. E esse amor tem que ser abastecido, e só Deus pode fazê-lo através do Espírito. Ele é o gerador do amor. Segundo Efésios capítulo 3, verso 17 e 19, o amor de Deus é largo, extenso, abrangente, abrange tudo que vemos e o que não vemos. É comprido, durável e de qualidade, é alto, devolve a dignidade à pessoa amada, levanta, ergue, enaltece, exalta, incentiva, apoia, ajuda o outro a se desenvolver. Sendo assim, o outro vai sendo restaurado, porque o casamento, segundo Deus, provê as condições ideais para que as pessoas sejam restauradas à sua capacidade máxima, onde todos os membros da família podem desenvolver todo o seu potencial nas mais diversas áreas. É profundo, alcança as maiores profundezas da pessoa e descobre suas fraquezas, deslealdades, traição, pecado, as baixezas humanas. E para amarmos dessa forma tão profunda, temos que nos dispor a perdoar. Jesus disse: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas capítulo 7, verso 47. E por fim, o amor de Deus jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Paulo fala aos coríntios que todos que estão em Cristo são membros igualmente importantes, sendo Jesus o cabeça desse corpo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Quero, entretanto, que saiba ser Cristo
o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 14, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todo membro, sendo muito, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O Espírito diz através do apóstolo que no corpo de Cristo todos dependem uns dos outros e devem servir e edificar uns aos outros. Falando sobre o mesmo assunto em Gálatas capítulo 3, versos 26 e 28, ele escreve: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo revestistes. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Aqui ele acrescenta as mulheres que são membros igualmente importantes e igualmente capazes de servir e edificar o corpo de Cristo, a começar pela família. Concluindo esse assunto sobre o corpo, os membros e os dons que servem e o edificam, Paulo fala sobre o amor no capítulo 13 de sua carta a Coríntios. Sabemos que as funções de um marido são governar o lar. 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 12, prover o sustento familiar, amparar, cuidar e proteger esposa e filhos. Efésios capítulo 5, verso 29, ser o sacerdote da família. Gênesis capítulo 18, verso 19, ter responsabilidade principal na disciplina dos filhos. 1 Salmo capítulo 3, verso 12 e 13. Enquanto a esposa tem como função suas atender a família e cuidar da casa, ocupando-se da criação dos filhos. Timóteo, capítulo 2, verso 15. Mas para que o marido e a esposa exerçam suas funções, ambos têm que estar buscando a Deus. O tipo de amor que vai capacitá-los a serem pacientes, bondosos e a não serem ciumentos, soberbos, inconvenientes, egoístas, exasperados, ressentidos, injustos. Só o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E principalmente o amor jamais acaba. O marido expressa o amor exercendo sua autoridade, servindo com toda a amabilidade, gentileza, afabilidade, não tratando sua esposa com amargor. Colossenses capítulo 3, verso 19, tendo consideração por ela como parte frágil e tratando-a com dignidade. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, a esposa expressa o amor, respeitando o marido, não sendo independente em nenhum aspecto do assunto, mostrando submissão ao deixar que o marido seja, de fato, o cabeça, governando o lar em sujeição a Cristo. Sendo assim, o marido e a esposa desfrutam da nova criação que Deus começa a operar a partir de dois indivíduos diferentes, que deixam o pai e a mãe, apesar do ensino das virtudes, dos hábitos, das manias que herdaram. Tornam-se então uma só carne e uma nova família com virtudes, hábitos, manias, etc. Quando amamos de fato, abrimos a mão do nosso modo de ser e pensar para junto buscarmos o pensamento e a vida de Cristo no nosso casamento e serviço ao Senhor. E o amor não é sentimento, é escolha, é prática recheada de bondade, afeto, gentileza e sacrifício em favor do outro. Casamento, eis um caminho excelente.
Então, enfim, fiéis à palavra, nós temos que, nessa nossa pregação da palavra sobre o casamento, nós temos que descobrir como ser semelhante a Jesus dentro do casamento. Qual é o propósito de Deus? Sermos semelhantes a Jesus? Esse tem sido o propósito da sua vida? Ou tem sido fazer o seu cônjuge ser conforme a tua imagem? Você está disposto a aceitar, fiéis à palavra, servos do Senhor, qualquer coisa da vontade de Deus para fazer você ser semelhante a Jesus? Temos que ter o mesmo objetivo que Deus tem, santificando o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa paixão na vida deve ser a glória de Deus. Se através da nossa prosperidade econômica, Deus nos transformará à imagem de Jesus, serei próspero. Se através da minha pobreza serei transformado, então ficarei pobre. Se uma doença me transforma em imagem de Jesus, então conviverei com essa doença. Se ficar curado me transforma e me faz glorificar a Deus, então serei curado. Daqui a 100 anos, essa dor não existirá mais, mas a imagem de Jesus para mim será eterna. Exemplo fiéis à palavra. Cantores cegos, cantores evangélicos, gospel, aqui são a imagem de Jesus. Se crês em Deus, está te moldando conforme a imagem de Jesus. Então tudo o que acontece em tua vida está no plano deles e pode ser recebido com ações de graça. Se isso ainda não é claro para nós, eu me levanto e durmo dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? O que é que eu fiz para merecer isso? Por que eu me casei? Meu marido é tão diferente, minha esposa é tão diferente de mim, não supre minha necessidade, e diz que eu não supro as necessidades dele. O que aconteceu? A maioria das pessoas tem ideia errada sobre o casamento. Essas ideias vêm especialmente de cinema, televisão, livros, pornografia, sexo, não da Bíblia. Repito, não da Bíblia. O que é o casamento, então? Não é um contrato ou uma aliança? Eu falei lá em cima. Contrato duro até uma das partes deixar de cumprir o acordo, e assim ele pode ser desfeito. Aliança dura até a morte, não importando se as partes não estão cumprindo o seu acordo. E foi Deus quem fez esse acordo, essa aliança. Não é para ser desfeito nunca. O que Deus uniu, não separe o homem. Marcos capítulo 10, verso 8 e 9. Atenção, servas do Senhor. O que Deus uniu, não separe o homem. Marcos capítulo 10, verso 8 e 9. Deus pode levar você a um relacionamento que seja pouco compatível com você. Almas gêmeas não vem de Deus. Pelo contrário, o cônjuge costuma ser fraco. Muito fraco, exatamente nas áreas que tu gostaria que ele fosse forte. Por que Deus fez isso? É porque ele te odeia? Quer te dar uma vida miserável? Não. Ele não te mostra como o outro é, até que estejam casados. Lembre-se, não procure joio no meio do trigo, não misture vinho com leite. Por que Deus faz isso? É porque ele te odeia? Ou quer te dar uma vida miserável? Não! Ele não te mostra como o outro é, até já estarem casados. Aí tu dizes: o que é que eu fiz para merecer isso? Misturou vinho com leite. Antes de casar, tu sonhas com um cara maravilhoso, gentil, amoroso, alto, loiro, barriga tanquinho, simpático, com palavras
aveludadas de corpo e coração de dragão, um cara perfeito. Se existisse esse cara perfeito, querida, eu não casaria contigo, porque também tu não és perfeita. Você procura alguma coisa perfeita se você não é perfeita. Depois de casar, vemos que o outro não reúne todas as condições que esperamos, que são importantes para nós. Estude antes. Não faça as coisas rápido. Não procure agulha no meio do palheiro. Alguns casos somente por sexo. Ele falha justamente nas mais importantes. Às vezes o marido limita a esposa em tudo, não a deixa estar com os irmãos, a oprime, e para a esposa a solução parece ser o divórcio, porque não aguenta mais. Todo esse sofrimento precisa ser canalizado em fazer você ser mais parecido com Jesus. As coisas mais maravilhosas em Deus é que Ele não dá o que merecemos. Merecemos a morte e o inferno por causa dos nossos pecados, mas Ele é misericordioso e nos perdoa. Para sermos como Ele, precisamos aprender a ser misericordiosos e não dar aos outros o que eles merecem. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Pensemos um pouco em Jesus como Ele é, fiéis à palavra e servos do Senhor. Ele é amoroso, gentil, cavalheiro, compreensível, perdoador, fiel, bondoso, sincero, manso e humilde de coração. Somos como Ele. Fizesse esse exame de consciência? Como aprendemos a ser como Jesus? Se casamos com alguém que faz tudo o que queremos e o que gostamos? Ou não? Como vamos aprender a misericórdia, a paciência, a bondade, o amor incondicional, a compaixão, se casamos com alguém que nunca falha, que não exige nada, que sempre reconhece suas falhas? Como vamos aprender misericórdia com alguém que não merece? Se casamos com alguém que merece o nosso amor, que merece só coisas boas, o propósito principal do casamento é que nos tornemos parecidos com Jesus, para a glória de Deus. O casamento é o maior instrumento de santificação que Deus criou. Teu marido e filhos que não são parecidos com Jesus nos força a aprender a ser. Sempre tentamos transformar nosso marido e nossos filhos à nossa imagem. Por isso é que temos tantos problemas. Casamos com alguém que não atinge as condições que precisamos e que exigimos. Casamos com alguém que precisa de misericórdia, então aprendemos a dá-la e nos tornamos parecidos com Jesus. E o cônjuge também é transformado. Se adoramos a Deus por tudo o que Ele é, mas não queremos ser igual a Ele, então nossa adoração é falsa. Adoramos a Deus por tudo que Ele nos dá, mas não queremos dar as coisas aos outros. Incoerente? Não. Adoramos a Deus por ser amor condicional, mas tratamos mal o marido e os filhos, nossos pais, irmãos, quando eles não cumprem as nossas condições, o nosso orgulho, o nosso desejo. Adoramos a Deus por nos dar o seu perdão e misericórdia, mas não queremos dar perdão e misericórdia ao marido, aos filhos, e aos pais, e aos irmãos, e aos amigos. Graça é favor imerecido. Ele não merece, mas eu dou a si mesmo. E me torno parecido com Jesus. O casamento é o nosso maior ministério, fiéis à palavra, servas do Senhor. Deus é quem estabeleceu isso e nos chamou para o seu ministério. Sou chamado para servir aquele que precisa do meu serviço, para amar o que não é digno de amor, para perdoar e tratar bem o que não merece. Como foi Deus quem chamou, não tenho desculpa para não fazer isso. É meu ministério. Se eu esperar ser amado conforme eu gostaria,
para fazer minha parte, jamais serei como Jesus. Ele nos amou incondicionalmente, não exigiu condições nenhuma. Então casar é ruim? Obviamente que não. Casar certo, casar errado é ruim. Todos esses pontos que mostramos aqui não correspondem à plenitude do casamento, e sim ao fundamento, ao início da construção. O princípio de tudo é um casal que se deixa tratar. O ministério do casamento revela o nosso coração pecaminoso e expõe tudo o que precisamos mudar. Chegar a um relacionamento harmonioso é uma das maiores bênçãos da face da terra, pois representa Jesus e sua noiva, a igreja, como falei lá em cima. O amor de Deus é imenso a nós, fiéis à palavra. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama eternamente. Romanos capítulo 6, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Há muito mais nessa palavra que nós podemos perceber quando falamos. Já sabemos de cor, mas não entendemos. Em outras palavras, Deus me diz que apesar dos meus defeitos, Ele me ama, me aceita, me considera seu filho. Deus prova o seu amor para conosco, o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jó capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, fiéis à palavra, servas do Senhor, entenda o amor de Deus para com você, e seus filhos e nossos filhos, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jó capítulo 15, verso 13, Jesus deu a vida por nós, por você, por mim, antes mesmo de eu haver nascido, se fez culpado por mim, morreu no meu lugar para que eu recebesse a vida verdadeiramente. Assim como eu amo meus filhos, independente do comportamento deles, Deus me ama. Que bom ter Deus que me ama. Que bom Ele anseia em ter relacionamento comigo, contigo. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Através das nossas vidas, unidas com Ele, Deus quer trazer a saúde à nossa cidade. Mas o diabo não quer que criamos nisso. O diabo quer que pensemos que somos fracos, sem condições e com muitos problemas que não conseguimos resolver. Atos capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu creio e declaro essa verdade, enquanto ela vai sendo trabalhada na minha vida, na vossa vida, e na vida dos meus filhos e familiares. Meus vizinhos vão se convertendo, os meus amigos também vão se convertendo, pois o transbordar do amor de Deus atinge todos os que estão em minha volta. Amados, queridos, fiéis à palavra, servas do Senhor, filhos, nós somos a igreja, parte do corpo de Cristo, em nosso lugar, para trazer a verdadeira vida, saúde ao nosso povo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, verso 37, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é onde moramos e onde trabalhamos, somos nós. Eis-me aqui, Senhor. Queridos e queridas, a obra do diabo é nos desanimar. Vivemos em guerra, mas o Pai que nos ama, nos anima, nos levanta, nos faz perseverante, nos dá força, nos enriquece os enfraquecidos na fé, porque muito mais do que nós, Ele tem o interesse de resgatar seus filhos. Ele ama os nossos filhos e a nós, seus filhos. Ele ama as pessoas que vivem
no nosso meio e quer nos usar como seus instrumentos de bênção na vida de todos seus filhos na terra, como a mim, esse servo, instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, quero te fazer um convite. Vem lutar para o Senhor. Vamos tomar o Santo Evangelho e dar a beber quem tem sede. Davi fugiu da presença de Saul, que queria matá-lo por inveja. Em 1 Salmo, capítulo 22, verso 2, está escrito: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Esses homens não eram exemplo de nada, se tornaram os valentes de Davi. Copiaram. Queridos e queridas, o Senhor te faz um convite para que tu seja um valente dele também, igual Davi. Quem sabe tu achas que não tem condições às vezes, não tem capacidade, não consegue, mas o Senhor está fazendo queimar em teu coração um sentimento que tu não experimentaste ainda. Esse sentimento é dele. Não te preocupa com nada. Crê somente. Atenda ao chamado do Senhor e Ele vai derramar sobre ti a sua unção e vai te capacitar para a batalha. Não temas, apenas crê. Davi não creu no Pai e derrotou o gigante? Apenas creu. Quero te convidar a sair da zona de conforto, fiéis à palavra, servos do Senhor, e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, sou teu, toma minha vida, toma tudo que me pertence, minha vida, meu emprego, meus filhos, meu negócio, meu carro, minha casa, minha família, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. O fato de Deus querer usar você para a sua obra é uma grande prova de que Ele te ama, fiéis à palavra, servas do Senhor. Mostra que Deus se importa muito com você e quer que você mais perto do reino dEle. Está na hora de se entregar a Ele e sentir mais de perto o seu grande amor de Pai para com seu Filho. Temos que andar com Deus fiéis à palavra. Deus, Ele é magnânimo, Ele é justo, Ele age com justiça. Lembre-se que eu preguei lá em cima sobre a vara. Às vezes, o Pai nos corrige com justiça de Deus. Imagina a seguinte situação: sua família foi torturada e morta, o assassino foi preso. Ao ir para julgamento, o juiz solta, sem qualquer punição, o bandido, porque esse juiz é muito bondoso e misericordioso. O que seria dito sobre esse juiz? Que está louco, que é injusto. O assassino merece ser castigado porque ele é mau. O juiz foi bondoso e amoroso, mas foi injusto. Do mesmo modo como Deus pode ser justo, ao mesmo tempo justificar o ímpio. Justificar quer dizer tornar justo. Deus perdoa nossos pecados e nos torna justos, sim. Enquanto Ele nos perdoa, todos entendem que Ele é amor. Mas se Ele é amor, por que perdoa? Então Ele não é justo? Porque todo pecado merece castigo? Romanos capítulo 6, verso 23. Ezequiel capítulo 18, verso 4 e 32. Deus perdoa todos os pecados, mas não inocenta o culpado. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, Provérbios capítulo 17, verso 15, como Deus inocenta ao mesmo tempo que pune. Deus odeia o que pratica o mal, Salmos capítulo 5, verso 5. Por quê? Porque Ele é bom e justo. Se vemos no noticiário que uma criança foi raptada, violentada e depois morta, não sentimos revolta com isso? Não condenamos tal maldade? Queremos justiça, não é isso? Sim. Como Deus é amor, Ele trabalha naqueles que são salvos da sua ira. Por causa do seu amor,
Ele segura sua ira justa para dar tempo ao pecado de se arrepender e receber seu perdão. Todos nós temos condições de ser perdoados e pedir perdão. Mas onde fica a sua justiça nesse caso? Deus escolheu derramar toda a sua ira sobre Jesus, ao invés de derramar sobre nós. Ele matou Jesus ao invés de nos matar. Jesus nos justificou, nos tornou justo, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Isaías capítulo 53, versos 5 e 10. Pouco antes de ser preso, Jesus ficou muito angustiado, ao ponto de suar sangue, mas não por medo do sofrimento que os homens iam lhe causar, e sim porque a ira justa de Deus cairia sobre ele, a ira pelos pecados de toda a humanidade. Jesus não pagou para o diabo nos libertar, Jesus pagou para Deus. O sacrifício que Jesus satisfez a exigência da justiça divina, e por causa disso é que somos perdoados e podemos conhecer o amor de Deus por nós. Deus tratou Jesus como culpado em nosso lugar e separou-se dele quando estava na cruz, e aí Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Marcos capítulo 15, verso 34. Jesus teve que ficar separado do Pai por nossa causa, para nos reconciliar com ele ao morrer. Romanos capítulo 8, verso 32. Em Jesus, a justiça de Deus foi feita, e assim ele pôde nos mostrar o seu amor. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus mostrou a sua justiça trazendo a morte, mas mostrou o seu amor no fato que não fomos nós que morremos, e sim Jesus por nós. Então não podemos desvalorizar nem menosprezar o amor e a justiça de Deus. Devemos temer e nos arrepender para sermos perdoados. Atos capítulo 3, verso 19. Deus tira a nossa culpa quando nos arrependermos, mas não tira as consequências do pecado que cometemos. Sofremos o mal que fizemos. Colossenses capítulo 3, verso 25, é a maneira de sermos corrigidos por Deus. Salmo capítulo 99, verso 8, Hebreus capítulo 12, versos 5 e 13. Então, fiéis à palavra, finalizo aqui essa pregação. Na próxima sexta, não amanhã, na outra, eu vou pregar sobre o suicídio, porque é um texto, é uma pregação muito esperada, poucos pregam sobre isso. Quero demonstrar aqui a vocês o caminho certo a seguir, mesmo dentre tanta tempestade, tanta tragédia, tanta insegurança, tanto medo, tanta depressão, que sem Cristo em nosso coração, sem o amor de Deus para conosco, nos ungindo, nos revestindo da sua armadura contra o mal, com isso nada temeremos. Fora disso, nada somos, nada temos. Então, eu clamo aqui aos fiéis da palavra, às servas do Senhor e filhos, que conclamem comigo nessa oração, que se deem as mãos aonde estão e orem comigo pelo sangue de Jesus, que foi imolado na cruz para remir nossos pecados. Eu peço nesse momento que lave o corpo, a alma e o espírito de todos aqui que estão visualizando essa pregação, que o Espírito Santo desça sobre todos e acalme o seu coração que está aflito, triste, com tragédias, com situações difíceis, com doenças, com fome, a miséria. Nesse momento rogo a vós, Pai, que seus filhos unidos, de mãos dadas, com fervor, suplico a vós misericórdia para aqueles que não ouvem a palavra, que estão só, aonde ninguém pode ampará-lo, ou aonde ninguém lhes estende as mãos, principalmente as crianças que estão no mundo,
Rogo a vós, meu Pai do céu, que tenha piedade daqueles filhos vossos, desafortunados, que não têm alimento, não têm alguém que cuide e que se importe, esteja julgado debaixo de uma ponte, esquecido por aqueles que tudo têm e nada fazem. Rogo, pelo sangue de Jesus, repreenda todo mal, todo jugo sobre nós, da maldade do inimigo, expulsando nesse momento, ordeno, para as profundezas das prisões do inferno. Peço a vós nesse momento que nos alivie desse jugo mal, expulsando todo o mal que está revestido sobre nós, com o seu sangue abençoado, Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Saúdo vocês com meu ósculo santo. Amém? Deus abençoe todos vocês.